E vamos para mais um Aprenda Rápido. O exercício ainda é uma continuação das leis da termodinâmica, só que este exercício é muito interessante. Ele fala da calibragem dos pneus dos carros. Então, é interessante pelo seguinte: quando você calibra o pneu do carro na época do verão e daí vem o frio, o que acontece? O carro está lá parado na garagem, o ar que está dentro do pneu vai esfriando, o pneu, logicamente, a borracha e tudo mais também esfria. O pneu pode até contrair um pouco, mas o ar que está dentro do pneu, as moléculas ficam mais próximas. Lembra do modelo cinético, né? Conforme as moléculas vão esfriando, elas vão perdendo um pouco da energia cinética, a energia de vibração delas, e elas vão ficando cada vez mais próximas. Conclusão: se você calibrar o pneu do carro no verão e deixar ele guardadinho, chegar ao inverno, o pneu vai ficar mais murchinho, né? Ao passo que, quando você calibra o pneu do carro num dia bem frio, as moléculas lá do compressor que entra no pneu, vai caber mais moléculas por centímetro cúbico no pneu, porque elas estão mais condensadas, estão mais próximas umas das outras, tem pouca energia cinética, elas estão frias, então acaba entrando mais moléculas de ar no pneu do automóvel, quando você calibra ele num dia bem frio. O que vai acontecer daí? Quando chegar o verão, a tendência dele é sempre ficar mais firminho, né? Então, porém, quando um carro está numa BR, a gente tem duas vertentes para a gente analisar. Você pode pensar assim: mas então se o meu carro andar bem ligeiro, sofrer alguma frenagem, derrapagem e tudo mais, o pneu vai aquecer. Você pode pensar isso: o pneu vai aquecer, o ar que está dentro aquece e o ar quente dilata e o pneu fica mais cheinho. Não é bem assim. Uma vez que, quando o pneu aquece, a borracha do pneu aquece bastante e o pneu acaba tendo um volume maior, ele acaba ficando mais dilatado o pneu também. Então, por mais que quando você aquece o pneu correndo no asfalto, você pode pensar que o ar que está dentro esquentou e o pneu ficou mais firminho, nem sempre vai acontecer isso, porque o pneu também dilata e acaba às vezes ficando até um pouco mais murchinho, né? Mais solto o pneu. Então tudo é muito relativo. A gente tem que levar em consideração, quando pensa num geral, a gente tem que pensar tanto no ar que está lá dentro, que pode dilatar ou contrair, mas também na borracha do pneu. Agora, com o carro parado, a diferença aí é um pouquinho, a questão é um pouquinho diferente, né? Este exercício de número 6, a gente tem ali, o pneu de um carro estacionado tem pressão de 2 atmosferas, quando a temperatura é 9 graus Celsius. Depois de o veículo correr em alta velocidade, a temperatura do pneu sobe para 37 graus Celsius. E seu volume aumenta em 10%. Qual a nova pressão? Então é muito relativo, porque a gente tem que olhar que o volume do pneu aumentou, o pneu dilatou, o ar que está lá dentro também ficou com uma alta energia cinética para ficar mais agitadinho e de repente dar uma pressão maior, mas é relativo, porque depende da borracha do pneu. Será que ela dilatou bastante, dilatou pouco? Será que o ar que está lá dentro dilatou mais que o pneu e deu pressão no pneu? Ou será que foi ao contrário, né? O pneu ficou mais murchinho? Para a gente entender isso aí, o que aconteceu com a pressão? A pergunta fala o que aconteceu com a pressão. Para entender isso aí, vamos lá para o nosso PVT Povoto. Vamos dar uma olhadinha lá? Então, vamos dar uma olhada. Isso, vamos abrir a tela aqui para ficar mais fácil a gente verificar isso aqui. Vamos pegar os dados do exercício, então. Pegando os dados aqui, o carro estacionado, a pressão dele era 2 atmosferas. Então, o P1 era 2 atm. 2 atm era a nossa pressão 1. Depois do veículo correr, e a temperatura é 9 graus, o veículo correu em alta velocidade, a temperatura subiu para 37, o volume aumentou 10%. Qual a nova pressão? Então, o P2 é o que nós vamos ter que encontrar. A pressão 2 nós não temos. A pressão 1 nós vimos que é 2 atm. A pressão 2 nós não temos. Qual é a temperatura 1 que nós temos aí no exercício? A temperatura 1 que nós temos é 9 graus Celsius. Então é 9 graus Celsius. Essa é a temperatura 1. Qual é a temperatura 2 que nós temos no exercício? A temperatura 2 é 37 graus Celsius. Olha o quanto que aqueceu esse pneu à medida que o carro andou. Ele foi para 37 graus Celsius. O volume aumentou 10%. E agora, mas qual era o volume inicial dele? Aí nós vamos ter que fazer o seguinte, Vamos imaginar que o volume inicial dele a gente vai chamar de X, porque nós não sabemos qual é o volume inicial dele. Tá, mas esse volume aumentou 10%. Então o volume 2 vai ser quanto? Vai ser X
mais 10%. X mais 10%. Certo? Então a gente tem x e x mais 10%. Se a gente imaginar o seguinte, esse x, quanto é que vale x? O x vale 1. Tá, mas se o x vale 1, o 10% vai ser quanto? Se eu somar 1 mais 10%? Vai ser 110, ou seja, vai ser o mesmo que 1,1x. Entenderam? Se eu acrescentar 10% em x, vai ser x mais 10%. Se x vale 1, o x vai passar a valer 1,1x. Aí a gente já tem uma noção melhor de como resolver isso aqui. Então nós temos que descobrir aí qual a nova pressão. Qual é o P2. Qual é a nossa... o que a gente não pode esquecer nesse exercício? Nós temos que lembrar aqui que tanto este valor que está em graus Celsius quanto este valor que está em graus Celsius, nós temos que trabalhar em escala absoluta. Então esse TC aqui tem que ser trabalhado em TK. Então o que nós temos aqui? Ó, que para transformar para TK, basta pegar o TC mais 273. Quanto que é o TC mais 273? Esse TC aqui é 9. 9 mais 273. Sempre que você quiser passar de TC para TK, você acrescenta 273. E de TK para TC, você diminui 273. É só fazer o percurso inverso, tá? Então esse aqui, eu vou somar esses dois aqui, eu vou ter 382. Aliás, 282, né? 282 Kelvin. Agora já está transformado. Este aqui, eu vou fazer o mesmo processo, TK, que é igual a TC mais 273. Quanto é que vale o TC? 37. Mais 273. 37 mais 273, a gente vai ter aqui 310. 310 Kelvin, né? Ó. Então aqui a gente vai ter 310 Kelvin. Tá difícil de escrever, hein? 310 Kelvin. Vamos lá. 310 Kelvin, certo? Agora que nós estamos com os valores em temperaturas absolutas, todos estão em Kelvin, beleza? Vamos lá para o nosso famoso PVT Povoto. Então eu tenho, ó, PI vezes VI sobre TI, que é igual PO vezes VO sobre TO. PVT Povoto. Vamos lá, então? O PVT Povoto vai ser o P1 vezes o V1 sobre o T1, que é igual o P2, né? Vezes o V2 sobre o T2. Então agora a gente já tem montado certinho a equação. Tem como cortar alguém aqui no nosso PVT Povoto aqui? Não tem, porque nós temos pressão 1, pressão 2, T1, T2, V1 e V2. Não tem como cortar. Então nessa equação a gente não vai cortar ninguém aqui. Nós vamos ter que trabalhar com ela inteira. Vamos lá então? Quando a gente tem aqui, ó, o P1 nosso é 2 atm. Então a gente vai colocar aqui 2 atm vezes o nosso V1. Quanto que é o nosso V1? O nosso V1 é X. O nosso V1 é o nosso famoso X, né? Dividido pela temperatura 1, que é 282 Kelvin. 282 Kelvin. Que é igual P2V2T2. Qual é o nosso P2? O nosso P2 é exatamente o que está perguntando. Vezes o V2. O V2 é 1,1x. Lembra? 1,1x. Ou seja, x mais 10%, 1,1x. Tudo isso aqui está dividido pelo T2, e o nosso T2 deu 310 Kelvin. 310 Kelvin aqui, certo? Agora, o que nós podemos fazer aqui, ó? Aqui nós temos uma multiplicação, ó, o 2 vezes o x, o P2 também está multiplicado pelo x. Aqui é uma multiplicação, né? Ó. Como é multiplicação, se fosse adição ou subtração, eu não poderia fazer isso. Mas como é multiplicação, eu posso cortar esse x com esse x aqui. Porque é multiplicação aí em cima. Se fosse P2 menos 1,1x, eu não poderia cortar. Mas tanto o lado esquerdo quanto o lado direito é multiplicação. Então nós podemos cortar aí esses elementos da nossa
da nossa equação, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, como que eu posso prosseguir ela aqui para a gente terminar ela, ó. Vamos dar uma olhadinha. Quando eu multiplico aqui 282 vezes P2 vezes 1,1, eu vou ter 310,2 P2. 310,2 P2. P2. O que nós fizemos aqui, ó? Nós pegamos, deixa eu mudar aqui, ó, nós pegamos e multiplicamos o 282 vezes o P2 vezes o 1,1. Nós multiplicamos tudo isso aqui para dar aqui lá. Agora basta a gente fazer o restante da nossa equação, que é a multiplicação inversa, né? Nós vamos multiplicar esse vezes esse daqui a pouquinho agora, ó, né? Esse lado aqui. Por enquanto, nós multiplicamos o lado de cima. Então, o que nós fizemos? 282 vezes P2 vezes 1,1, que deu 310,2 P2. Agora, eu vou multiplicar o 2 vezes 310. Então, aqui vai ficar igual, né? Igual. 2 vezes 310, a gente tem 620. 620. Então, eu tenho que P2, pressão 2, vai ser igual 620 aqui, né? Dividido por 310,2. Então, qual vai ser o nosso P2 agora? O nosso P2, quando você fizer essa divisão aí, vai dar 1,99 ATM. 1,99 ATM. ATM. Então, ó, quando acontecer da temperatura passar de 9 para 37 graus e o volume aumentar do pneu, né, aumentar 10%, a pressão caiu um pouquinho. Foi quase nada, praticamente quase não mudou. Então a pressão caiu um pouquinho, ela caiu para 1,99. Essa pressão era 2 ATM lá no pneu. Então a pressão do pneu caiu um pouquinho. Ah, mas você poderia pensar assim, igual eu comentei lá no começo do nosso exercício. Se o pneu esquentou, o ar que está dentro esquentou, dilatou e o pneu encheu de pressão. Deveria ser mais que 2 ATM. Mas é aquela questão. O pneu, a borracha, aumenta. E ali fala que o volume aumentou em 10%. Então o volume do pneu aumentou em 10%. Por mais que acontecesse de uma dilatação dentro do ar, o volume aumentou em 10%. Então, nesses 10% que ele aumentou, acabou a pressão caindo um pouquinho. Certo? Então, não dá para a gente ficar fixado numa única questão. Nós temos N questões para a gente analisar quando a gente depara com um exercício desse jeito aqui, tá? Beleza, gente? Tranquilo?